Boa noite, amados irmãos. Nossa mensagem desta noite tem como título Cristo, nosso Cordeiro Pascal, e está baseada aqui no capítulo 12 de Êxodo, a partir do primeiro verso até o versículo 14. Não vou fazer a leitura de todos os versos, de apenas alguns versos, para que a gente possa compreender o propósito de Deus, o plano de Deus, quando instituiu a Páscoa, naquela noite em que mandou que o anjo da morte passasse pela terra do Egito e matasse todos os primogênitos. E para preservar Israel e libertá-los do cativeiro, que já durava muitos anos, mais de 400 anos, ele então pediu que cada família se reunisse, se fosse uma família pequena, mais de uma família na mesma casa, e pudesse então sacrificar um cordeiro ou um cabrito como sacrifício ao Senhor, e comer a carne daquele animal e derramar o sangue dele nos umbrais das portas, como sinal de que Deus estaria preservando e protegendo a vida daquele que assim o fizesse. O capítulo 12 de Êxodo, versículo 3 diz assim: Dizei a toda a comunidade de Israel, no 10º dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro conforme a família dos pais, um cordeiro para cada família. E o versículo 5 diz: O animal será um macho de 1 ano, sem defeito. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E aqui, meus irmãos, esta palavra do Senhor, na orientação que ele dá a Moisés na instituição da Páscoa daquele dia, já era um prenúncio daquilo que ele estava propondo a fazer com relação a toda a humanidade, com relação a todas as pessoas na terra. A Páscoa não é algo exclusivamente dos judeus, embora seja uma festa judaica. O objetivo da Páscoa, que simbolizou naquela época a fuga deles, a saída deles do Egito e a libertação daquele cativeiro, a Páscoa simboliza o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário como um Cordeiro de Deus para a salvação da humanidade. O apóstolo João, no capítulo 1, versículo 29 e o versículo 36, no Evangelho, ele, quando apresentou Jesus, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tanto no verso 29 quanto no verso 36, estas são as palavras que João usa. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando ele se refere a Jesus Cristo. Então, aquele Cordeiro Pascal de Êxodo já representa a pessoa de Jesus Cristo como nosso Cordeiro Pascal, aquele que morreria na cruz, que seria sacrificado para a nossa libertação espiritual. Chama atenção também no versículo 6 até o versículo 8, quando diz assim: E o guardareis até o 14º dia deste mês. Então, reunida toda a comunidade de Israel, o matarás ao entardecer. Depois pegarão um pouco do sangue e colocarão nos batentes e na viga da porta, nas casas em que tomarem refeição, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento, sim, a comerão com ervas amargas. Então, são duas coisas que chamam atenção aqui. Primeiro é a parte final do versículo 6, que diz: Então, reunida toda a comunidade de Israel, o matará ao entardecer. E a segunda coisa que chama atenção aqui é que naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães sem fermento. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós temos na nossa memória e na nossa consciência cristã de que a ceia simboliza o corpo de Cristo que foi dado por nós. A sua carne, seu corpo na cruz do Calvário e o seu sangue que foi derramado para a remissão dos nossos pecados. João, no capítulo 18, ele diz as seguintes palavras, capítulo 18, versículo 29 até o versículo 32, ele fala assim, quando ele fala sobre o julgamento de Jesus, diz assim: Então Pilatos saiu para recebê-los e perguntou: Que acusação trazeis contra este homem?
Eles responderam: se ele não fosse malfeitor, não o entregaríamos a ti. Disse-lhe Pilatos: levai-o convosco e julgai-o segundo a vossa lei. Mas os judeus disseram: não, não nos é permitido executar ninguém. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que Jesus havia falado, referindo-se ao tipo de morte que ele sofreria. O cordeiro na Páscoa teria que ser imolado ao entardecer de um determinado dia que Deus havia falado. No caso, seria o 14º dia, à tarde. Cristo, como nosso cordeiro, tinha que ser morto, mas os judeus não tinham autoridade de Deus para matar ninguém. Por isso procuraram as autoridades romanas, procuraram Pilatos. E Pilatos disse: olha, julgue vocês mesmos a causa dele e o condene. Mas eles disseram para Pilatos: nós não temos autoridade para fazer isso. Então, quando eles dizem que não tinham autoridade para fazer, que eles não tinham autoridade para entregar a vida de ninguém, de matar ninguém, aí se cumpre a palavra de Jesus, né? Em que a promessa e a palavra de Jesus falava sobre a maneira como ele seria morto. E o capítulo 19, versículo 16, mostra: então Pilatos o entregou para ser crucificado. Esse foi o decreto de Pilatos, que Jesus Cristo morresse crucificado. E esta era a promessa que estava sendo profetizada há tempo acerca de Jesus. Desde o profeta Isaías, era assim que se profetizava acerca da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, tinha que morrer um cordeiro para cada família. Cada família precisaria sacrificar um cordeiro ao entardecer. Não tinha como haver remissão de pecados sem o derramamento do sangue desse cordeiro. Aí a gente volta lá no capítulo 27 de Mateus, verso 45, onde está escrito assim, irmãos, verso 45. Porque Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Êxodo diz que o cordeiro tinha que ser morto ao entardecer. E a palavra de Deus diz assim, capítulo 27, a partir do versículo 45. E houve trevas sobre toda a terra. Mateus 27, a partir do versículo 45. E houve trevas sobre toda a terra, desde a hora sexta até a hora nona. Essa hora sexta e hora nona, irmãos, é o horário que vai do meio-dia até as 3 horas da tarde. Lá em Êxodo, o cordeiro tinha que ser morto ao entardecer. E Jesus Cristo foi crucificado e morto ao entardecer. Então você vê a ligação que tem aquele cordeiro com Jesus Cristo como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Mateus continua dizendo: por volta da hora nona, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E o versículo 50, e Jesus, bradando de novo em alta voz, entregou o Espírito. E aqui a palavra entregar o Espírito significa a sua morte. Então Jesus foi morto numa sexta-feira à tarde, como dizia a palavra acerca do cordeiro em Êxodo, que deveria ser sacrificado ao entardecer. Por isso que o Jesus Cristo é, como diz o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 7, parte final do texto, ele diz: Cristo é o nosso cordeiro pascal. Cristo é a nossa Páscoa. Cristo, que é a nossa Páscoa, já foi sacrificado. Ele foi sacrificado e deu a sua vida por nós. Voltando ao versículo 12, por exemplo, versículo 12 e 13 de Êxodo: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei de morte todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Mas o sangue servirá de sinal nas casas em que estiverdes. Se eu vir o sangue, passarei adiante, e não haverá praga entre vós para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Irmãos, Deus estava castigando o Egito por causa dos seus pecados. A nação egípcia era uma nação pecaminosa, pecadora. Os pecados eram graves, muitos graves eram o pecado daquele povo. E esta foi a razão de todo o castigo de Deus, de toda a punição de Deus
naquele dia. Mas o sangue do cordeiro não seria eficaz para os egípcios, mas somente para os judeus, os hebreus, que obedecessem à palavra de Deus, de ficar em casas, nas suas casas, cada família na sua casa, preparados para o momento da libertação que iria acontecer. Deveriam sacrificar o cordeiro, alimentar-se do cordeiro, comer a carne assada do cordeiro, manchar as portas com o sangue do cordeiro, para que o anjo da morte, quando passasse, não os atingisse com a morte, por causa da desobediência. Qualquer um que não obedecesse a esta palavra de Deus, sendo judeu, certamente também morreria por causa do seu pecado da desobediência. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, e todos os irmãos conhecem muito bem, né, esse texto, ele diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Naquela noite, lá no Egito, o pecado foi pago de um preço de uma maneira terrível, porque foi a morte de todos os primogênitos do Egito, tanto de homens quanto de animais. Foi uma noite terrível, fatídica, uma noite de muito sofrimento, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O cordeiro que foi sacrificado naquela tarde, meus irmãos, e cuja carne foi comida e cujo sangue foi aspergido nos umbrais das portas, este sangue protegeu todos que estavam dentro daquelas casas. Eles foram guardados e o poder da morte não passou, não os atingiu, porque Deus os preservou pelo sangue do cordeiro daquela tarde. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 7, a parte final do verso 7, ele diz: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica, nos limpa, nos lava de todo pecado, de toda iniquidade, diz a palavra de Deus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder de regeneração, de transformação no sangue de Jesus, para todos aqueles que creem nele e obedecem à sua palavra. O mandamento de Deus a Moisés naquela noite, naqueles dias, na preparação da Páscoa, é que o cordeiro fosse sacrificado, o sangue fosse aspergido nos umbrais e que todos permanecessem em obediência dentro de suas casas ao mandamento que havia sido dado. Meus amados irmãos, a ceia do Senhor simboliza tudo isso e representa tudo isso para nós. É o que diz o versículo 14 do capítulo 12 de Êxodo. E este dia será um memorial, vós o celebrareis como uma festa ao Senhor e como estatuto perpétuo através de todas as vossas gerações. E nós, como Igreja do Senhor reunida, nós participamos da ceia do Senhor, da comunhão do Senhor, da mesa do Senhor, todos juntos, como um memorial, uma lembrança daquilo que foi feito por nós na cruz do Calvário, quando ele deu a sua vida na cruz do Calvário. Quando aqui fala que eles deveriam comemorar a Páscoa perpetuamente como um memorial, nós, a Igreja de Jesus, comemoramos a ceia como uma lembrança eterna daquilo que o Cordeiro, que é Jesus Cristo, fez por todos nós. Lucas, no capítulo 22, versículos 19 e 20, ele diz assim, capítulo 22, verso 19 e 20, palavras do Senhor Jesus: tomando o pão e tendo dado graças, partiu e entregou a eles, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vós, fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança em meu sangue, derramado em favor de vós. Veja o que diz o versículo 19. Isto é o meu corpo, dado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim.
é a ceia do Senhor. É a ceia do Senhor. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 11, que geralmente é o nosso texto, né, base para o momento da ceia, capítulo 11, versículo 26, ele diz: porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para a nossa salvação é simbolizado e representado dominicalmente na igreja, quando a igreja participa da ceia do Senhor, quando nós entramos em comunhão com o Senhor. Coma deste pão e beba deste cálice, diz a palavra de Deus. E a coisa mais interessante da ceia do Senhor é que, embora nós estejamos comemorando a morte e o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, todavia nos traz à memória o que ele fez, só que ele está vivo, ele ressuscitou dos mortos. Nós servimos e adoramos a um Deus vivo. No capítulo 24 de Lucas, a partir do capítulo 24, a partir do verso 1, diz assim: no primeiro dia da semana, bem de madrugada, elas foram ao sepulcro, levando as essências aromáticas que haviam preparado, e encontraram a pedra do sepulcro removida. Elas entraram, mas não acharam o corpo do Senhor Jesus, e ficaram perplexas com isso. Então lhes apareceram 2 homens com roupas resplandecentes. Elas ficaram com medo e abaixaram os olhos para o chão. E eles disseram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou dos mortos. Irmãos, esse é o poder do Evangelho. É a graça soberana do Evangelho. Jesus Cristo morreu na cruz. A Páscoa simbolizava a morte e libertação do cativeiro do egípcio. A ceia do Senhor nos lembra o sacrifício, a sua morte na cruz do Calvário. Mas ele não foi derrotado pela morte. E ele não permaneceu morto. Ele ressuscitou dos mortos. Ele vivo, ele está vivo. Por esta razão, Paulo disse que Jesus Cristo é o nosso Cordeiro pascal. Por esta razão que João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é por esta razão que Lucas escreve: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Jesus está vivo e reina e voltará para buscar o seu povo, a sua igreja, e nos levar para as suas mansões celestiais. Você crê nisso? Adore ao Senhor, glorifique o Senhor e louve ao Senhor, porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Senhor que morreu e ressuscitou dos mortos e um dia voltará. E a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele não está aqui, ele ressuscitou, ele está vivo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Obrigado, bendito Senhor, por tua salvação gloriosa estendida a todos nós, na pessoa do teu Filho amado Jesus. Ele que sacrificou a sua vida na cruz do Calvário foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Está vivo, reina e voltará. Essa é a nossa esperança, Senhor. A esperança de que um dia, quando ele vier em glória, estaremos com ele para todo sempre. Senhor, derrama a tua salvação sobre o mundo perdido, porque o mundo precisa saber que Jesus Cristo reina e vive eternamente. Em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos a ti. Amém.